Oi, gente, eu sou a Kelly, sou aqui fundadora da Patient Centricity Consulting, que é a primeira empresa especializada em experiência do paciente do Brasil. E hoje a gente vai falar de um dos produtos muito importantes e muito caros para nós, que a gente gosta sempre de trazer o quê? A voz do usuário, né? E é o nosso mapeamento de jornada de pacientes. Para isso, eu trouxe duas pessoas muito especiais. O Ricardo, que além de ser meu sócio, é médico, e a Vivi, que é enfermeira e lidera o time que faz tudo isso acontecer aqui na prática. Vamos lá? Ricardo, se apresente. Vamos lá, Ricardo. Eu sou médico aqui, sócio da Patient Centricity e Chief Strategy Officer. Na verdade, esse tema que a gente vai conversar hoje é um tema estratégico para o setor. Eu acho que é pouco valorizado ainda. Então, eu, como médico, sei que a formação toda médica, eu acho que eu posso até ampliar para outras categorias de saúde também, acaba focando um pouco na jornada do paciente. Mas eu vou parar por aqui, vou deixar a Vivi se apresentar para a gente entrar no tema daqui a pouco. Vamos lá. Falar sobre mapeamento é sempre muito emocionante, porque a gente consegue enxergar os dados reais de quem vive realmente a experiência. Então, a partir disso, a gente consegue conhecer essas histórias que mexem muito com a gente quando a gente está desenhando os mapeamentos aqui na Face Centricity. Muito bom. Vivi, então vamos lá, que você que está ali na linha de frente com todo o time, fazendo as coisas acontecer e vendo as emoções aí, né, de cada jornada que a gente vivencia. Mas vamos começar do começo. O que é de fato um mapeamento de jornada de pacientes? Porque eu sempre digo que é como acender uma luz numa sala escura, né? Às vezes, principalmente na indústria farmacêutica, a gente vê que tem muita informação ali, muita informação sobre a doença, sobre o medicamento, e muitas vezes essas jornadas elas chegam já prontas lá pelo global, ou enfim, é feita pelo board médico, mas muitas vezes eles não enxergam com clareza o que que o paciente vive, desde o primeiro sintoma até o tratamento contínuo. E é isso exatamente que a gente faz iluminar essa jornada toda. Exatamente. E a gente consegue ver ponto a ponto todos os eventos que o paciente percorre, desde os primeiros sinais e sintomas até o que ele tem de perspectiva de futuro. Então, a partir disso, a gente consegue identificar quais são os gaps que ele tem, que ele precisa de apoio, o que a gente pode ter de insights a partir disso, para que a gente seja um facilitador nesse caminho que já é complexo pela doença por si só. O que a gente pode fazer para facilitar? Então, ele mostra para a gente, né? Como você disse, ele nos traz a luz para a gente enxergar essas necessidades que não são atendidas, né, na maioria das vezes. Verdade. Do ponto de vista clínico, acho que um grande ponto aqui é a aderência ao tratamento clínico. Isso passa para a aderência medicamentosa e a continuidade de cuidado. Esses dois pontos, para mim, são fundamentais. Claro, tem a questão do diagnóstico, acesso, mas do ponto de vista clínico mesmo, depois se encosta no paciente, me parece que esses pontos são muito, muito relevantes. E aí, passar uma passagem de quando eu atendia, né? Eu já não atendo pacientes há muitos anos, mas uma coisa é você atender um paciente com pneumonia na porta da Santa Casa, como atendia, e outra coisa é você atender uma pneumonia na porta de um hospital privado, para não citar nomes específicos, né? A pneumonia mesmo, o antibiótico você precisa dar o mesmo. Agora, se você der um medicamento que é top de linha, mas que eventualmente a pessoa não consiga adquirir o medicamento, você não vai estar tratando o paciente. Você vai estar fazendo a sua parte, mas você não vai estar entendendo a condição do paciente para que ele possa se tratar, né? Então, essa dinâmica de você se colocar no lugar do outro, e entender a jornada do que é capaz ou não, para continuar a ter o acompanhamento, você ter a garantia do tratamento, é fundamental. E quando você faz isso de uma maneira organizada e com metodologia, você dá clareza para tudo quanto é atividade relacionada ao paciente, seja você está dentro do ambiente hospitalar, seja você está numa operação de device medical ou uma indústria farmacêutica, você entende de fato o que acontece na ponta com a parte clínica. Então, para mim, o mapeamento, como você falou bem, ele ilumina e dá o caminho, né? O que vocês duas falaram, né? Que inclusive tem um deus egípcio, que é o deus Atum, que fala isso, ilumina e dá o caminho. É um pouco disso que o mapeamento faz com a gente aqui.
E a gente não tem só números no mapeamento, né? A gente tem a realidade vivida, porque você ler sobre uma doença é uma coisa, mas você ouvir quem está passando por aquela doença é algo muito diferente, recheado de emoções em todos os momentos, né? E de possibilidades para a gente fazer a diferença. O ponto na metodologia, Vivi, que é implantado, que vocês Uhum. colocam em prática, ela faz a diferença no que você falou agora, porque, Uhum. na verdade, quando você chega com um questionário semi-estruturado, você minimamente tem um eixo central, né, de informação para conduzir a conversa, mas você dá uma liberdade para o paciente trazer Sim, outros inputs que sequer estavam eventualmente no radar, e isso é legal, né? O mapeamento mostra para a gente o que a gente nem imagina, né? E isso é. é crítico para mim. E agora a gente está vivenciando um projeto específico e as pesquisadoras do time, elas sempre trazem isso. As pacientes, elas querem tanto ser ouvidas que a gente tem esse roteiro semi-estruturado, mas elas acabam levando a entrevista até para um outro lugar, porque elas precisam falar do que elas estão experienciando. Então, a gente está vivendo isso, especificamente nesse momento. Até porque, né, gente, quando a gente fala do mapeamento de jornada, ele pode ser de algo mais simples, mas normalmente são de doenças ali muito impactantes, né? De doenças raras, de oncologia, enfim. E a gente entende que quando uma pessoa fica verdadeiramente doente, com uma doença muito séria, o quão isso é impactante. E quando a gente olha as coisas só pelo ponto de vista clínico, e não que ele não seja fundamental, a gente às vezes acha que determinadas coisas são fáceis, né? Como, por exemplo, eu lembro de uma jornada que tinha, que era de oncologia e era um remédio que fazia muita diferença do ponto de vista clínico para a paciente, mas a paciente tinha muita diarreia, mas muita diarreia, ela não saía do banheiro. E, pelo ponto de vista do médico, isso era ok. Porque, em virtude dos benefícios que o medicamento ia trazer. Mas isso está deixando essa paciente totalmente debilitada, sem a menor condição, inclusive, de fazer o tratamento. Então, quantas coisas a gente deixa de perguntar olhando só o ponto de vista clínico, né? Então, acho Exato. que a gente precisa entender mesmo esses pontos de vista. Você lembrar de um caso, Kelly, você vai lembrar que estava participando também. A gente mapeou uma determinada doença rara, em que a paciente, ela trouxe no discurso dela que ela sentia tanta dor, mas tanta dor nos pés, que ela preferia cortar os pés do que sentir a dor que ela sente. Eu me lembro que no momento em que a gente estava trazendo isso, mostrando até numa apresentação para um cliente, a cliente ela ficou até assim chocada. Ela até retomou depois isso ao final e falou: "Meu Deus, a gente entende do medicamento, a gente domina a doença, mas isso me tocou de um jeito É isso mesmo. e E a inexplicável. gente não, Então, e a gente não consegue entender, né? A gente não é, consegue entender. É a história da empatia que a gente tanto fala na área de saúde. É difícil a gente ter empatia pelas coisas que a gente não vivenciou ainda. Então, é assim: exatamente. você não é. Eu sempre faço essa analogia de um médico, um paciente atravessando uma margem do rio para o outro. O médico sabe onde sempre vai estar mais raso, onde vai estar mais profundo, mas quem está nadando é o paciente. Então, isso faz toda a diferença. E acho que a gente tem muitos exemplos, né, Vivi, de mais de Sim. 40 jornadas que a gente já executou, mas eu também lembro de uma outra doença rara de uma criança, é uma doença que vão crescendo tumores pelo corpo da criança. Essa criança tinha uma deformidade facial. Essa criança tinha 13 anos, era uma pesquisa que estava sendo feita com a família, a mãe, que era a cuidadora, e a criança. E a criança disse que se ela pudesse mudar alguma coisa, ela poderia continuar, na vida dela, ela poderia continuar tendo essa doença, mas ela só queria se divertir mais nos jogos interclasses. Então, quer dizer, é tão absurdo para a gente que não vivencia a doença que a gente acha que o que a pessoa queria é estar curada, mas ela nem sabe como é não ter a doença. Então, Uhum. eu acho que é isso, o mapeamento de jornada ou o real world data, né? A gente trazer os dados da vida real é a gente trazer a visão de fora para dentro. E a gente acaba tendo uma visão muito de dentro para fora. Posso complementar com uma coisa interessante? Sim. A gente tem muito a questão.
de formação ainda na área da saúde, centrada no modelo biomédico, centrado na doença. E a nossa jornada tem muito esse diferencial de trazer uma visão multidimensional do paciente, porque a gente faz questão de, sim, trazer os dados clínicos, obviamente, porque é o que ele vai vivenciar, é a base ali, mas a repercussão disso tudo. Então, emocionalmente, na sua vida laboral, na sua vida social, na sua vida espiritual. Isso me fez lembrar de uma discussão também que a gente teve uma vez. A gente estava apresentando a proposta para uma cliente e ela falou: Mas por que espiritual? Como assim espiritual, né? Somos um ser multidimensional e sempre aparece como um suporte, uma questão de enfrentamento à fé. Então, o paciente, ele busca nisso, né, essas estratégias para que ele consiga se manter ali motivado para fazer o tratamento, para aderir e para pensar também como será daqui para frente, comigo e com a minha família. Então, isso Isso, faz muita isso mesmo. diferença na nossa E jornada. essa história da questão espiritual é que a gente vê o quanto os pacientes, né, se agarram aí no aspecto da Uhum, fé. E a gente precisa entender o quanto isso também, o quanto ajuda e quanto atrapalha, porque às vezes a pessoa tem tanta exatamente, fé que ela deixa de fazer o tratamento. sim, Então, quem são aquelas pessoas? Eu acho que cada vez mais a gente tem que deixar de cuidar da doença e olhar para a pessoa que está com aquela doença, porque só dessa exatamente. forma a gente vai conseguir ter melhores É sair destinos, desse né? modelo biomédico mesmo, né? É, Cada um vai ter sua necessidade e sua repercussão de uma maneira completamente diferente diante do que ela está vivenciando. isso mesmo. Bom, gente, fazendo aqui mais uma provocação, né? Pensando na indústria farmacêutica, que ela tem aí uma missão enorme de levar inovação o tempo todo para os pacientes. Mas para isso funcionar de verdade, especialmente em doenças raras, oncologia, doenças crônicas, a gente precisa entender os gargalos. Onde o paciente se perde, onde ele desiste, e o mapeamento da jornada, ele entrega exatamente isso. Ricardo, fala um pouquinho sobre o ponto de vista do market access e de estratégia. O quanto é valiosa, o quanto é valiosa essa ferramenta. Hoje, eu acho que os mecanismos de acesso ao mercado, né, principalmente no privado, aqui eu vou até o privado, eles são muito mais de âmbito comercial e talvez, em alguns casos, de health economics, medidos a partir de performance do medicamento, mas eu não vejo, e eu acho que esse é um ponto crítico e a gente vem trabalhando nisso, eu não vejo essa abordagem do mercado, do acesso ao mercado privado, baseado em dados primários, dados de fato que acontecem na ponta, seja como o médico toma a decisão por aquele medicamento, seja a capacidade do paciente de tanto entrar no tratamento quanto ficar nele. Porque são temas absolutamente impactantes quando você fala de acesso ao mercado e quanto custa e custo-efetividade e payback até desse medicamento ao longo do tempo, né? O payback não necessariamente ele é medido em dinheiro de curto prazo. E aí entra toda uma questão de value-based healthcare, né, de forma de pagamento, outras formas de remuneração, de relacionamento comercial, mas a partir de dados primários. Então, Kelly, eu acho que a gente está engatinhando nessa questão de fato, colocar esses dados de mapeamento de jornada reais dentro da mesa de reunião, quando se fala de acesso, mas eu acho que é um caminho sem volta, porque esgotou, né? Falar que vai comprar mais barato porque vai comprar mais, quando você está trazendo para medicamentos para doenças raras, ultra raras, esse papo ele não tem mais aderência. Então, a gente vai ter que ir para uma outra fase desse relacionamento entre a indústria, a distribuição desses medicamentos, não retail, e os compradores privados, basicamente as operadoras, eventualmente até os hospitais, né, em termos de protocolos clínicos e tudo mais. Mas eu acho fundamental, assim, resumindo, a nova geração, eu acho que de market access vem com os dados primários da jornada. Legal. Vivi, e na execução, quando a gente vê a jornada e a gente entende aí esses gargalos, onde esse paciente perde, onde ele desiste,
você enxerga muito isso, né? Quando a gente mapeia tempos e delays do diagnóstico até o início do tratamento. Conta um pouquinho Uhum. para a gente aqui dos insights que surgem com essa entrega toda. Então, durante todo esse percurso, a gente consegue ver todas as oportunidades que depois a gente discute, em o que a gente precisa fazer diante desse tempo, por exemplo, em que o paciente não teve acesso à informação, em que ele ficou ali é, atrás de algum especialista e ficou percorrendo inúmeros especialistas, então a gente consegue enxergar isso e trazer isso de uma maneira palpável. O que eu preciso fazer? Será que eu tenho que investir mais em formação para o paciente? Eu preciso investir mais em educação médica? Eu preciso investir mais em reestruturar o programa de suporte ao paciente para a indústria farma, para que ela consiga, a partir disso, levar o paciente a ter um maior letramento em saúde. Então, a gente consegue, a partir disso tudo, enxergar várias oportunidades para que a gente melhore, sempre pensando no paciente, né? Para a gente melhorar a jornada dele. Então, sempre com esse foco a gente vai fazer, todos os stakeholders, para que a gente consiga facilitar esse percurso dele, essa caminhada. E acho que se conecta muito com o que vocês dois falaram, né? Eu acho que esse tipo de estudo, ele revela outras informações que outros tipos de estudo que já acontecem não conseguem revelar, né? Porque a gente já faz aqui muita pesquisa, eu acho que tem muita pesquisa quantitativa, e as pesquisas quantitativas, sem dúvida nenhuma, trazem, revelam também muita coisa, mas essa oportunidade de explorar estes fatos com essa questão qualitativa, ela é muito interessante e acho que trazer esses aspectos todos aí emocionais também dessa jornada contribuem muito para a gente ter melhores resultados, né? Vai se Preciso fazer um, desenvolvendo como pessoa e profissional, preciso diante fazer um de toda a comentário para riqueza. recorte aqui. E o mais interessante do mapeamento de jornada é que, como a gente já adquiriu um know-how para captação de pacientes, que a gente sabe que é um gargalo do mercado, a gente acaba fazendo isso muito rápido. Com a metodologia já existe, né? A nossa equipe está muito bem treinada e capacitada. A gente tem ferramenta para fazer isso de uma maneira organizada. A gente não está Uhum, testando o modelo. A gente já fez mais de 40. Isso sai muito rápido na mão da indústria farmacêutica depois que o kickoff é uhum. feito. Então, acho que é uma das grandes vantagens, eu acho, do mapeamento de jornada aqui na Patient Centricity, é esse. Vamos falar um pouco dos nossos diferenciais, né? Porque eu acho que assim, mapeamento de jornada, hoje tem um monte de empresa que faz, e com um olhar muito de mercado. Quais são os nossos Vivi, você que lidera esse time, quais são os Uhum. nossos diferenciais? O que que o nosso mapeamento de jornada entrega que ninguém mais entrega? Primeira coisa é que a gente faz um desk research. Então, se é uma doença específica, a gente vai entender o que é essa doença. Se ela tem sinal e sintoma, então a gente faz isso como algo de base. A gente tem a possibilidade também, né, de estruturar roteiros detalhadamente. A gente faz isso com bastante minúcia, para que a gente consiga atender todas as perguntas, atendam as necessidades, obviamente, primeiro, né, do cliente, o que ele pretende, o que ele precisa de informação, para que isso não passe batido no nosso roteiro sendo estruturado. E a gente também coloca todas essas multidimensões. Então, a gente faz isso com bastante cuidado. A gente tem a possibilidade também de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa dos nossos projetos, caso seja necessidade daquele cliente, para que a gente depois possa, inclusive, fazer uma publicação científica com um mapeamento, com todos os achados. E também a gente se preocupa muito com questões éticas, então a gente respeita a gente faz um termo de consentimento livre e esclarecido baseado na resolução CONEP A466, a gente respeita a LGPD, então a gente toma todos esses cuidados, né, para que a gente consiga abordar o participante, seja ele o paciente ou também especialistas, enfim, para que ele se sinta protegido com seus dados, de maneira que
a gente garanta a voluntariedade, o anonimato e a segurança desses dados também. A gente se preocupa muito com isso. Acho que um diferencial também, Vivi, Hum. que para mim é ímpar, é a nossa equipe, que é uma equipe Ah, técnica, né? É uma essa é de ouro. uma equipe de enfermeiras, uma equipe de doutores, de mestres, então são pessoas especialistas em pesquisa, mas também especialistas tecnicamente. Então, acho Sim, que o nosso olhar não é um olhar só de marketing, não é um olhar só para o mercado, é um olhar que não. alia as duas questões. Nós vamos olhar sim as questões de mercado, de marketing, como que a gente traz insights para a gente poder fazer as transformações, mas Uhum. primordialmente a gente tem a questão técnica aqui muito bem estruturada. Amarrada, né? Porque a gente vivenciou assistência, né? A gente também tem uma assistente social que participa dos nossos mapeamentos também, e todo mundo conviveu ali no dia a dia, beira-leito, com os pacientes, então a gente tem muita bagagem em relação a isso, a gente consegue ir linkando, né, o que ele traz de informação com o que a gente tem de experiência e expertise assistencial. E a nossa representação gráfica do mapeamento é a nossa cereja do bolo, né, Kelly? Porque a gente traz uma curva emocional com todas as emoções que o paciente ele percorre durante o mapeamento. Então, a gente tem ali os altos e baixos emocionais, a gente consegue trazer todos os pontos de contato percorridos pelo paciente também e muitos depoimentos. O nosso relatório, ele é recheado de depoimentos. Às vezes ele acaba ficando até muito extenso, porque a gente faz questão de ir evidenciando tudo que a gente vê ali no qualitativo, de fenômenos qualitativos, e evidenciando com esses depoimentos, né? Então, isso traz uma riqueza muito grande também para o contratante, para o cliente. E agora a gente também inovou com um podcast. Então a gente também entrega algo. Então o cliente tem vários formatos de consumo do mapeamento. A representação visual, relatório, podcast, da maneira que ele preferir. O mercado hoje, ele é muito bom em medir eventos de saúde. Então, seja Uhum, no ambiente público ou privado, já tem muita informação disponível para você medir, em termos de volumetria, o que acontece de pontos em pontos. Por exemplo, a pessoa passa no pronto-socorro, depois passa no oncologista, depois faz uma quimioterapia. Então, uhum, a gente começa a fazer as inferências, né, de que onde cada ponto de contato que acontece de um ponto ao outro. O mapeamento de jornada, ele traz de fato por que que aqueles eventos aconteceram. uhum, Por que que a partir do pronto-socorro foi parar no oncologista 10 pessoas, de 10 pessoas, 3 fizeram quimioterapia. O que uhum, aconteceu com as outras 7? Qual é a perda no meio do caminho? Então, essas decisões dos pacientes, as decisões dos médicos, a continuidade de cuidado, ele tem a ver exatamente com entender a tomada de decisão a partir do mapeamento da jornada dele. Para mim, isso é uhum. fundamental. De novo, é a nova geração do entendimento do que acontece com o paciente no mercado. Gente, que papo rico esse. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Vivi. A gente realmente tem um time maravilhoso que faz isso com muita maestria, com muita experiência. E para quem está assistindo, se você é da indústria farmacêutica e quer entender de verdade a jornada real dos seus pacientes, não só o dado, mas a experiência, a gente pode conversar sobre isso. Manda mensagem para a gente e vem tomar aqui um café com a gente virtual. É isso, fica com a gente aqui nas redes. A gente sempre faz conteúdo sobre a experiência do paciente. A gente acredita que isso transforma, porque é através da transformação de cada profissional, de cada lugar do setor de saúde, é que a gente vai conseguir transformar o sistema como um todo. Vem com a gente. E você que assistiu, que demonstra interesse pela jornada de experiência do paciente, já é um grande passo de colocar o paciente realmente no centro do cuidado, conhecendo com dados reais o que ele percorre em toda a sua jornada. Isso aí, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. A gente pretende trazer sempre aqui uns bate-papos com conteúdos para vocês, mostrando um pouco do trabalho que a gente executa, mas mostrando principalmente a transformação que a gente acaba fazendo aí no setor de saúde para a melhoria da experiência do paciente e de todos os stakeholders envolvidos. Tchau. Até mais.